Olá, tudo bem? E aí, você, como é que está? Como é que você está se sentindo? Estamos nesse momento, num período bastante difícil, passando por uma quarentena, passando por um isolamento social, e nós, pesquisadores, e especialmente os pesquisadores da área das ciências sociais, temos nos perguntado: é possível a gente dar continuidade às nossas pesquisas, ou mesmo pensarmos em novas pesquisas nesse momento? Eu sou a professora Carla Diegues e esse é mais um Desenrola FESP. Muitos têm se perguntado sobre as possibilidades de fazer pesquisa nesse período, ou mesmo de pensarmos em pesquisas para os próximos períodos, para os próximos meses e até para os próximos anos. Muitas coisas vão mudar e possivelmente os nossos objetos vão sofrer mudanças e vamos ter que, de alguma maneira, repensar as nossas propostas de pesquisa. No entanto, nesse momento não é um momento de talvez deixarmos a pesquisa de lado, ou mesmo deixarmos de pensar cientificamente. É o momento que mais do que nunca a ciência é necessária. Mais do que nunca é necessário que nós estejamos juntos pesquisando as mudanças que estão sendo provocadas no mundo em função da pandemia da Covid-19 e pensarmos em novas formas, não apenas só de fazer pesquisa, ciência, mas novas formas que vão surgir de relações sociais, de sociabilidades, nesse novo contexto. Tá? Diante disso, nós temos aí um desafio, principalmente os pesquisadores da área das ciências sociais. Como é que nós vamos fazer pesquisa nesse contexto? Como é que nós vamos, de alguma maneira, pesquisar comunidades, grupos sociais, pessoas que são, ou seja, os nossos principais sujeitos de pesquisa, num contexto em que nos é necessário estarmos em nossas casas, assim como os nossos sujeitos de pesquisa também. Como é que podemos pesquisar com um distanciamento social? Bem, pesquisadores do mundo inteiro estão se colocando na mesma pesquisa e pesquisadores do mundo inteiro estão buscando soluções para que a gente possa continuar fazendo as nossas pesquisas. Claro, a gente sabe dos prejuízos que a gente pode ter em função, ou seja, de não conseguirmos fazer as pesquisas face a face, pessoalmente, o que é muito comum na área das ciências sociais. No entanto, isso não invalida de pensarmos em outras formas de talvez fazermos pesquisas. O ambiente digital se desenvolveu muito nas últimas décadas e hoje, além de ser um objeto de estudos das ciências sociais, é também um locus de pesquisa para a gente. Então, ou seja, os cientistas sociais podem se aproveitar desses espaços, do que o ambiente digital nos proporciona, para realizar suas pesquisas. Por exemplo, é muito comum nas ciências sociais nós fazemos as observações. Tá? As observações, sejam elas participantes, não participantes, elas são algo comum nas ciências sociais como forma de coleta de dados e de registro de dados. E são muito importantes para a gente, por exemplo, registrar o cotidiano das pessoas, processos organizacionais, por exemplo, ou seja, nos ajudam bastante a pensar nisso. Como é que nós vamos fazer observações nesse momento? Existem alguns métodos possíveis de serem feitos no ambiente digital. Então, eu posso fazer desde observações em redes sociais, em ambientes digitais, como comunidades, grupos no Facebook, por meio de Twitters e também de outras plataformas digitais onde as pessoas se encontram e onde é possível observar as relações estabelecidas pelos sujeitos. Em caso, por exemplo, de eu estar pesquisando organizações, eu posso acompanhar essas organizações nessas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, posso acompanhar o que elas vêm fazendo, o que elas vêm discutindo ali, ao mesmo tempo observar os sites das suas instituições, se houve mudanças nesse período, quais as informações disponíveis e etc e tal. Mas é claro, ou seja, isso às vezes não nos dá a totalidade do processo. Claro, é muito difícil. Por isso, a gente pode fazer um processo em que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais com os sujeitos de pesquisa e confiar um pouco mais nos nossos sujeitos de pesquisa. Então, é possível, por exemplo, eu fazer os diários. Outros os diários que eram meus, os diários de campo, podem ser os diários dos sujeitos de pesquisa. Então, às vezes, em vez de eu estar nos lugares observando como eles estão realizando aquelas atividades, eu posso pedir que eles me digam como eles fazem essas atividades. Posso fornecer templates, formulários ou mesmo algumas instruções e eles podem semanalmente passar isso para mim.
Claro, tudo isso tem que ser acordado, tá de comum acordo, os sujeitos de pesquisa estarem cientes e etc. desse processo, mas você poder fazer isso. E isso você pode fazer por meio de e-mail, por meio de uma conversa no Google Hangout, num Meeting, num Zoom, ou seja, em todas essas plataformas que hoje existem que nos possibilitam fazer isso. Então, por exemplo, eu posso fazer isso e entender, por exemplo, processos de trabalho. Então, como é que o sujeito vem se adequando, né, nas relações de trabalho, por exemplo, na pandemia. O que ele faz todo dia? Então, qual é a rotina de trabalho dele? Né? Então, ou seja, eu posso fazer isso por meio desses diários e que podem ser transmitidos via internet, ou seja, não precisa, às vezes, estar presencialmente para acompanhar. É claro, isso eu vou ter que acreditar que o sujeito de pesquisa está me dando as informações corretas. Então, ou seja, eu preciso ter uma confiança no meu sujeito de pesquisa. A mesma coisa as entrevistas. Então, a gente estava acostumado a fazer entrevistas face a face, presencialmente, né? Então, eu marcava, ia num lugar onde o entrevistado gostaria que eu entrevistasse ele, etc., mas que também garantisse, ou seja, uma boa ambiência, com pouco barulho, tudo aquilo que a gente sabe que é importante no momento de fazer uma entrevista. Hoje não dá, eu não posso ir à casa do entrevistado, ele não pode vir à minha casa, eu não posso marcar num café, não posso. Como é que eu faço? Essas plataformas todas nos permitem ter contatos com as pessoas e muitas delas nos permitem a gravação. Então eu posso usar um Skype que grava, eu posso usar um Google Hangout que eu consigo gravar ou qualquer outra plataforma em que eu consiga fazer a gravação e possa depois fazer a transcrição desses dados e a análise. Eu estou, apesar, né, de a gente saber que as interações às vezes elas não são diretas, né? Mas, ou seja, eu tô ali olhando para o meu entrevistado, ele tá olhando para mim e nós estamos fazendo uma conversa como se a gente estivesse num local, né? Na minha casa, na casa do entrevistado, num café ou no local que foi escolhido. Claro, tudo isso vai precisar ser muito bem relatado, porque tudo isso faz parte da análise, né? Vamos sempre lembrar que quando a gente faz uma entrevista, a gente no nosso caderno de campo, a gente anota tudo aquilo que foi o processo da entrevista, como é que foi a entrevista desde o momento em que eu chego até o momento que eu saio, né? Então tudo isso vai ter que estar presente também. A gente não exclui, o que a gente muda talvez sejam os meios pelos quais a gente vai realizar. Agora, isso é muito importante e é importante a gente continuar esses processos. Por quê? Porque nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa, né, entender o que está acontecendo, e a gente precisa entender o que as pessoas estão passando, a gente precisa saber como as coisas estão se adaptando e poder talvez revelar que muita coisa vai ser modificada a partir de agora. E as pesquisas científicas, elas são fundamentais nesse processo. Então você que está aí, né, o pessoal que está terminando o TCC, o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, ou mesmo nós professores que estamos fazendo as nossas pesquisas, né, não podemos nos deixar nos abater. Vamos pensar, revisar, replanejar, né? E trazer talvez inclusive novas questões para os nossos sujeitos diante das mudanças que nós estamos sofrendo. É um momento importante para a gente refletir sobre aquilo que vai ser a sociedade após essa pandemia, né? E a pensar até o que está sendo essa sociedade durante a pandemia. É um momento muito importante e profícuo para fazer pesquisa. Meios há. Eu convido você a continuar a fazer, assim como eu também estou continuando a fazer a minha pesquisa, certo? E qualquer coisa, ou seja, há diversos sites, há comunidades no Facebook, sites na internet que estão disponibilizando plataformas, meios e sugestões e dicas para fazer a pesquisa, tá bom? Eu coloco aqui alguns links para vocês acessarem, tá bom? Um beijo e a gente se vê mais no novo Desenrola FESP.